Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre sapatas, tá? Quando fazer, como fazer, o que define uma sapata. Vou falar sobre métodos de cálculo, tensão admissível do solo, vou falar como que é o comportamento de uma curva, carga-recalque de uma prova de carga, e quando na prova de carga rompe o concreto, não rompe o solo, como que é o comportamento dessa curva. Então tudo isso daqui você vai entender, para se um dia você conseguir fazer essa análise, você já está à frente aí e entender o que está acontecendo. Então vamos lá. Quando fazer, certo? Como se executar, né? Uma sapata, exatamente o passo a passo, 8 passos, eu vou passar isso daqui. E o que define uma sapata. Então eu vou começar por isso daqui. O que definiria uma sapata? Vamos lá? Então, uma definição de sapata, de fundação rasa em si, tá? O formato dela pode ser qualquer formato. Isso aí vai depender muito do formato do pilar. Então, se o pilar for quadrado, você consegue executar uma sapata quadrada. Retangular, pilar circular, você executa um pilar circular e assim vai. O que às vezes muda o formato de uma sapata às vezes ela é uma sapata de divisa. Aí você não consegue fazer ela totalmente simétrica, tá? Mas o formato pode ser qualquer tipo de formato. O que nós queremos saber aqui mesmo seria a área que vai ser descarregada as cargas no solo, certo? A sapata ela pode ser rígida ou flexível. O que define ela ser rígida ou flexível? Vou escrever aqui, flexível. Vai depender do ângulo entre a base dela e o pé do pilar, o pé do pilarete ali. Esse ângulo que vai falar se ela é rígida ou flexível. Isso aí depois vai fazer diferença na hora de você calcular as tensões de tração ali, para você conseguir fazer o dimensionamento dessa sapata, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, alfa, se alfa for maior que 30 graus, ela é considerada rígida. Se alfa for menor que 30 graus, ela é considerada flexível. Geralmente, a gente tenta trabalhar com um ângulo de 30 graus ali. Seria o ângulo ideal. Mas às vezes você não tem altura para isso. Às vezes você tem ali um subsolo que já está ou até o nível do terreno já é um terreno com alteração de rocha ou rocha mesmo, e você não consegue fazer uma sapata nesse ângulo. Então às vezes você acaba diminuindo o ângulo para conseguir executar. Mas isso daqui não teria problema também, beleza? A questão da profundidade, qual que é a profundidade dessa sapata? Aqui é o nível do terreno, né? Essa profundidade aqui a gente chama de ZF, ela tem que ser menor ou igual a 1, vezes a base, tá? A base aqui, o B, seria a menor dimensão da sapata, tá? Então ela tem que ficar nesse limite. A sapata sempre tem que ficar dentro do solo e no máximo com essa profundidade aqui, tá? Ela tem que ser no máximo com essa profundidade. Então isso aqui que define ser uma fundação rasa. Mas por que não pode ser acima disso, Fabrício? Porque se for acima disso, ela vai começar a transferir esforços por atrito lateral. E não é a função de uma fundação rasa transferir esforços por atrito lateral. Ela só transfere esforços pela base, tá? Então aqui tem os diagramas de tensão da sapata. Então ela não transferiria aqui por atrito lateral, certo? Seria só pela ponta, pela base, tá? E aqui eu acabei de falar isso daqui, né? Não transmite esforços por atrito lateral. Quem transfere isso daqui seria as fundações profundas, tá? Então um tubulão ele já é considerado fundação profunda, porque vai transmitir esforço pela ponta e pela lateral, certo? O que acontece aqui? Isso aqui depende muito da forma que ocorre o rompimento da estaca, certo? Então aqui está o nível do terreno, certo? Não coloquei no terreno porque não tem problema. Pode ser representado assim também. E aí o rompimento dela, como que acontece? Ele formaria uma cunha aqui, esse solo, essa estaca baixando, ela formaria essa cunha aqui,
e depois o rompimento vem para cá, tá? Pode ocorrer o levantamento do solo aqui. E essa mobilização aqui, esse esforço cisalhante aqui, ele não passa pelo fuste. Por isso que ele só considera a resistência de ponta aqui das sapatas. Beleza? Ficou claro? Pessoal, quando vocês tiverem algumas dúvidas, é ideal que você dê uma pausa no vídeo e já faça o comentário perguntando, porque aqui a cada folha praticamente eu vou mudando muito de assunto, e aí é ideal que vocês, para não esquecer a dúvida, já comentem aqui embaixo e tirando as dúvidas de vocês, tá? E depois eu vou lá e respondo, tá? Fatores que influenciam na ruptura da sapata. Então, o que seria a ruptura? Quando você está aplicando a carga e você não consegue aplicar mais carga, que os recalques já estão acontecendo de maneira... estão aumentando com o tempo, certo? Então você aplica a mesma carga e ela continua recalcando. Então isso que acaba causando a ruptura do solo, certo? Seria o gráfico lá de carga-recalque, quando o gráfico ele está aqui, ó. Então, para uma carga constante agora, os recalques estão crescendo com o tempo, certo? Então, isso aí que define a ruptura. Que fatores que influenciam? A geometria daquela sapata, a profundidade, tá? As tensões aplicadas no solo e as propriedades do solo. Por isso que a gente entende que uma sapata descarregando os esforços em um solo, se você colocar essa mesma sapata em outro solo, o comportamento dela vai ser totalmente diferente, porque isso aí acaba influenciando. Da mesma forma que se você pegar uma sapata e outra no mesmo solo, uma sapata de um jeito e outra sapata de outro jeito, e aplicar ela no mesmo solo, ela também vai ter comportamentos diferentes. Então, entendendo isso daqui, você entende a complexidade que é fazer esse tipo de dimensionamento e consideração, para às vezes você for verificar alguma patologia, você entender por que está se comportando de forma diferente aquelas fundações, tá bom? E com isso a gente estuda também os tipos de ruptura, tá? Os tipos de ruptura dessas fundações. Então a ruptura pode ser por punção conhece? Acho que conhece. Punção, que seria mais em materiais mais porosos, certo? Que acontece só o afundamento dessa sapata, tá? Ele acontece o afundamento e não rompe. Geralmente quando acontece isso daqui, as cargas que estavam sendo descarregadas para essa sapata acabam sendo redistribuídas para outras sapatas. Por isso que ele não acontece o rompimento total. A ruptura também pode ser localizada, que forma aquela cunha que eu falei já na folha anterior. Aqui está o nível do terreno, certo? E a cunha acontece. Aqui o levantamento do solo aqui pode ser imperceptível, certo? Então, às vezes nem acontece esse levantamento, mas acontece esse rompimento aqui. E o terceiro tipo seria a ruptura generalizada, que aí aqui está o nível do terreno e aqui já acontece o levantamento do solo, tá? Então seriam esses três tipos de ruptura. Mas Fabrício, para que eu quero saber isso? Saber o tipo de ruptura do solo, o que isso faz diferença, né? Eu quero só saber ali como que calcula, pronto, acabou. Gente, toda prática tem que ser alinhada com uma boa teoria. Não adianta você só saber calcular, ser um piloto de software ali, só conseguir... eu sei que uma sapata de tanto e um SPT tanto vale tanto, pronto, acabou. Não, você tem que entender que o comportamento, de maneira geral, como que acontece a distribuição de cargas. Isso daí faz total diferença para você conseguir melhorando cada vez mais seus projetos, melhorar sua execução. Se você não sabe para que serve, você não vai se atentar nisso na hora de executar, na hora de projetar. Então isso faz total diferença. Por isso que muitas coisas aqui eu acabo parecendo que está só muito na teoria, mas são situações para você aplicar na prática. Por exemplo, se às vezes acontece um levantamento, você vai avaliar lá uma estrutura e acontece um levantamento de solo aqui nessa região, o que pode ser?
pode ser uma ruptura generalizada que está acontecendo naquela fundação ali. São situações assim que você consegue se embasar melhor para conseguir dar soluções melhores para seu cliente, resolver o problema e, consequentemente, você se tornar um profissional mais valorizado, tá bom? Então, por isso que eu fico me pegando nessas situações, tá? Bom, vamos lá para a parte de projeto realmente agora, parte de execução, de canteiro. O que precisa ter no projeto para você conseguir executar uma sapata, uma fundação rasa? O que você precisa? Você tem que definir o nome da sapata, tá? Você não pode ficar... quem está executando não tem a mesma cabeça de quem projetou. Então, quanto mais informações você consegue colocar ali para facilitar o controle executivo, você facilitar o controle de conversação dentro da obra, é muito importante. Então, o nome da sapata, da mesma forma que se nomeia pilar, viga e laje, se nomeia sapata também, tá bom? Você tem que ter as dimensões da sapata. Uma sapata 2x2, uma sapata 3x3. As dimensões dela faz total diferença, tá? Você tem que falar a profundidade. Qual a profundidade que essa sapata vai se localizar, tá? Então, isso daqui é totalmente ideal. É ideal. Porque até na parte de orçamento, quando você vai orçar a obra, você tem que ter uma noção do volume escavado. Então, isso aí faz muita diferença aqui. Então, a profundidade tem que ser posta. O tipo de solo que vai ser encontrado. Nas considerações gerais eu vou falar mais sobre isso. Mas é necessário que todas as sapatas estejam na mesma camada, tá? Às vezes você tem uma camada de solo orgânico ali, que pela variação da estigrafia do solo, ele não vai ficar tudo na mesma profundidade. Às vezes o terreno é em declive, tudo mais, e essa profundidade acaba variando. Então, é ideal que você considere e fale assim, o tipo de solo é às vezes a coloração muda. O tipo de solo é uma argila arenosa, com coloração tal, nesse sentido de especificar certinho o tipo de solo que vai ser encontrado ali. Você vai falar se tem nível d'água ou não, tá? Tem que falar sobre o nível d'água, porque às vezes faz diferença. Você tem que, às vezes, considerar ali, se no dimensionamento foi feito e vai ter que fazer um rebaixamento de lençol, isso aqui tem que já estar sendo considerado no projeto, tá? Geralmente essas discussões já acontecem ali antes da definição se vai ser sapata mesmo ou não, é conversado com o cliente, com o projetista estrutural, às vezes com a própria construtora, dependendo de como funciona os vínculos ali da obra, mas é ideal que, tendo ou não, você coloque no seu projeto ali, porque às vezes o cara vai escavar, aí começa a dar água, fala, tem água aqui, mas às vezes é uma tubulação que estava ali, alguma coisa assim, e aí acaba podendo gerar algum transtorno futuro. Então, só nessa condição, já também falar sobre o nível d'água, tá bom? Então, as informações de projeto que tem que constar em um projeto de sapata são essas aí. Agora eu vou falar em 8 passos como funciona o processo executivo de uma sapata. A melhor forma para você executar uma sapata, em 8 passos, tá bom? Então, passo número 1, você vai fazer a escavação. Passo número 1, escavação. É importante que essa escavação, ela seja, se for uma escavação mecanizada, ela seja feita até 30 centímetros antes da cota de assentamento da sapata. Isso aí é uma definição por norma, tá, gente? Porque às vezes a hora que está executando a escavação mecanizada, pode acabar o rompimento, arrancar algum bloco aqui a mais, alguma coisa assim, e acabar danificando essa parte de assente. Então, de assentamento. Então, pelo menos nos 30 centímetros antes de chegar na cota de assentamento, já vem fazendo uma escavação manual aqui, tá? Com pessoas. Esse daqui é o passo número 1. Passo número 2, fazer a compactação desse material solto aqui. Então, vou falar aqui, ó. Você faz a compactação desse material. Se for um solo argiloso, você vai fazer a compactação com solo compactador, certo? Com sapo. Se for um solo mais arenoso, você tem que fazer com uma placa vibratória, porque cada tipo de solo ele acaba compactando melhor com esses equipamentos, tá? Depois você vai vir, passo 3,
fazer uma camada de concreto magro, tá? Você faz a camada de concreto magro aqui, ó, em toda a cava, tá? Não vai fazer só na parte da sapata não, faz em toda a cava. Passo 4. Passo 1, escavação. Passo 2, compactação. Passo 3, concreto magro. Passo 4, fazer as formas. As formas seriam só as formas do rodapé. Geralmente a gente utiliza, igual eu tinha falado, os 30 graus da sapata, que já é o ângulo de atrito do concreto, um concreto mais seco. Então ele já vai vindo sendo criado aquele prisma da sapata, então por isso que a gente só faz o rodapé ali, vamos colocar ali o rodapé no mínimo de 20 centímetros, tá bom? E aí depois de colocar as formas aqui, na dimensão que você na dimensão de projeto, você vai vir colocar a armadura. Então, passo 5, colocação da armadura, certo? Você vem colocar a armadura aqui com os espaçadores. Passo 6, aí a armadura, você já coloca a armadura do pilarete aqui também, tá? Passo 6, você vai fazer a concretagem. Então, agora você vai fazer a concretagem aqui da sua sapata, certo? Passo 6, concretou. Passo 7, você vai fazer a impermeabilização dessa sapata. Não é algo que é essencial você fazer, que você é obrigatório fazer, mas é muito importante para você garantir uma durabilidade maior das suas fundações ali e você ter uma qualidade executiva melhor. E você acaba ganhando, parece besteira, mas não, você vai acabar ganhando nos detalhes, ganha um cliente a mais, ganha um parceiro de obra, e aí com o tempo você vai evoluindo mais, tá bom? E o passo 8, finalmente, seria a parte de aterro. Esse aterro é importante ser feito em camadas pequenas, tá? De aí vamos colocar solo argiloso até os 30 centímetros e um solo arenoso um pouco menos que isso. Para você fazer uma boa compactação, porque pode acontecer, se esse solo ficar fofo, depois futuramente o seu piso aqui trincar. Aí vai trincar, você vai achar que é problema de fundação, vai querer fazer reforço e na verdade às vezes é só um problema de má compactação, tá bom? Então nessa situação aqui você acaba finalizando uma sapata, tá? Esse daqui seria o processo em 8 passos, rapidinho, que você consegue, rapidinho não, né? Assim, em 8 passos que você consegue fazer uma boa execução de sapata, tá? Gente, uma coisa que é importante aqui é que quanto mais você conseguir deixar esse solo aqui mais próximo da onde vai ser executada a sapata, melhor, porque ele tem ali as características naturais do solo que, cara, com certeza isso aqui ajuda muito em empuxos passivos, ajuda muito na capacidade, acaba ajudando na capacidade de carga da fundação, porque isso daqui faz total diferença. Você tem um solo mais competente aqui e você consegue manter esse volume de solo na escavação. Por isso que quando você vai escavar, não escave todo o terreno e venha executando as sapatas, tá? Escave elas por cavas mesmo. Tenta fazer isso o máximo possível. Isso faz total diferença. Caso você não consiga fazer essa compactação, isso aqui pode ser preenchido também com solo cimento. Também é uma opção viável, acaba saindo mais caro, mas é viável no ponto de qualidade executiva. Isso aí é muito importante também. Tá bom? Vamos lá. Como calcular sapatas? Então aqui eu vou falar sobre 3 formas principais de se calcular sapatas, tá? O primeiro método é o método mais, digamos assim, é um método mais caro, mais confiável. O segundo método é o método não tão aplicável, certo? Ele é um método teórico muito bom, mas ele não é tão aplicável pela sua dificuldade de aplicação. E o terceiro método, os terceiros métodos, né, que são mais de um, é a forma de você mais comum que a gente acaba utilizando aqui nos escritórios de projeto e no dimensionamento de fundações, porque ele está ligado ali já ao SPT e o tipo de solo, tá bom? Então, o primeiro método seria os ensaios de placa / prova de carga.
Ensaio de placa e prova de carga. Ensaio de placa é basicamente uma prova de carga, só que você faz com uma área menor, certo? Aqui você tem o seu macaco, aqui estão as vigas de reação e você acaba ensaiando o seu solo com uma placa. Importante aqui é que quando a gente pensa em fundação rasa, nada mais é do que tensão é igual a força sobre área, certo? Você tem a sua força, você quer achar a área necessária para uma tensão que o seu solo suporta. Essa é basicamente a ideia. Então, no ensaio de placa, você tem a área, você tem a força que você está aplicando, certo? Com o tempo. Mas é importante aqui dizer que quanto menor a placa, mais a tensão que ela resulta tende a ser maior. Por isso que o fator de conversão ali, o fator de você transformar uma placa de 30 centímetros de diâmetro para uma sapata de 2 metros por 2 metros, você tem que fazer uma conversão ali que não é diretamente proporcional, tá? Então, isso daqui é muito importante se atentar. E a prova de carga seria a melhor situação. Da mesma forma, para as fundações profundas, a fundação, uma prova de carga, uma fundação rasa, funcionaria mais ou menos na mesma metodologia, certo? Aqui você teria a sua sapata, você faz o atirantamento aqui, ou pode ser por estaca também, ou pode ser por carneiro, que for, e você aplica a sua carga aqui, que tem uma viga de reação, certo? E você aplica a sua carga aqui. Nessa situação aqui, se você fizer antes da execução de todas as sapatas, você consegue diminuir o fator de segurança, tá? Então, é uma situação ideal, mas como ela é mais cara, às vezes você acaba não fazendo nessa situação por conta disso, tá? Bom, ensaio de placa, prova de carga, os métodos empíricos, seria o número 2, empíricos, a letra ficou feia. Métodos empíricos, porque eles são menos aplicáveis, igual eu falei no começo aqui dessa explicação. Ele vai levar em consideração o peso específico, coesão e ângulo de atrito. Esses pontos aqui, nós geralmente não utilizamos, assim, esses ensaios a gente não executa em obra, geralmente, certo? Assim, em 90% dos casos, eu digo. É ideal que nós fizéssemos, tá? É ideal que nós fizéssemos um ensaio triaxial, um ensaio de cisalhamento direto, porque nós conseguimos com eles determinar esses parâmetros, tá? Agora, voltando à realidade do que acontece no mercado, eles não são tão aplicáveis, tá? Então, a tensão resistente aqui, ele é uma fórmula que ele tem uns 15 fatores, certo? Que você faz a somatória. Um fator que vai depender do peso específico, outro da coesão e outro do ângulo de atrito, tá? Então, eu não vou falar sobre ele aqui. Esse daqui seria o método de Terzagh, tá? Não vou falar sobre ele porque eu mesmo não utilizo ele muito, certo? Por essa complexidade dessa dificuldade de se fazer esse tipo de ensaio, tá? Mas, beleza, ele é um ótimo método quando nós temos esses 3 pontos aqui. Os métodos mais comuns, mais utilizados, seriam os métodos semi-empíricos. Semi-empíricos, não lembro agora. O que acontece? Esses métodos, eles vão depender do SPT e do tipo de solo. Exatamente por isso que eles são os mais comuns e mais aplicáveis. A gente sabe que nas nossas obras, o ensaio SPT é um ensaio essencial, que a gente sempre executa, então com isso a gente já consegue estabelecer parâmetros para conseguir calcular essa capacidade de carga, tá? Então eu vou falar agora sobre esses métodos aqui semi-empíricos, beleza? Bom, métodos semi-empíricos para calcular fundação rasa, para calcular sapata, calcular a tensão admissível que aquele solo vai suportar, tá? Então, aqui nós temos nossa sapata, certo? Aqui eu vou ter uma carga aplicada e eu quero saber o que vai reagir aqui. Quanto que eu consigo reagir? Se eu tendo isso daqui, se eu tenho essa tensão, tenho a carga, eu consigo achar minha área, a área que eu vou precisar. Então eu consigo já otimizar da melhor forma, que quanto menos área eu conseguir para
executar minha sapata, mais eu economizo, mais meu projeto fica enxuto. Mas é importante que essa área seja uma área que vai conseguir suportar aquelas cargas, né? Por isso o cálculo disso daqui é tão importante, tá? Então existem alguns métodos, tá, gente? Bastante métodos que eu, por opção minha, eu prefiro trabalhar com os métodos brasileiros, tá? Porque a variação de solo daqui para Estados Unidos, daqui para a Europa é muito grande. Então, os nossos solos tropicais, eles têm características próprias. Então, por isso, eu acabo optando por utilizar métodos consagrados brasileiros. Então, eu vou falar deles agora. O primeiro método que você tem que usar, né? Você tem na sua metodologia de cálculo ali, você tem que usar a tensão fornecida pela NBR. Então, o que você entra aí? Com que parâmetros você entra? É uma tabela pelo tipo de solo e pelo número de golpes que você tem do SPT. O número de golpes que você considera aqui é da camada abaixo da sapata, abaixo da cota de assentamento da sapata. Você entra com esses valores e ali já sai a sua tensão admissível, tá? Então, a tensão admissível lá sai em quilos por centímetro quadrado, tá? Então, esse daqui é um método. Bom, eu vou pegar os outros métodos aqui. Eu não sou obrigado a lembrar todos de cabeça, né? Já saiu da época da faculdade. Vamos lá. Método de Terzagh-Peck. Mas, Fabrício, o Terzagh não era brasileiro. Por que você fala, então, que a gente tem que usar só os métodos brasileiros e não está usando porque esse aí é o de Terzagh? Porém, o Peck, que era seu assistente, trabalhava junto com o Terzagh, ele já deu muitas consultorias, trabalhou muito aqui no Brasil. Então, por isso eu tenho uma correlação boa com os nossos solos daqui, as nossas tensões daqui, tá? Aqui ele entraria também num ábaco, numa tabela que correlaciona o tamanho da sapata, se faz uma estimativa inicial. Aqui seria o NSPT e aqui seria a tensão admissível, tá? Aqui seria mais ou menos assim o gráfico. Pelo número de golpes, a dimensão da sapata, você consegue encontrar aqui a sua tensão admissível. Beleza? Outro método, o método de ver aqui, Milton Vargas. A tensão admissível para Milton Vargas é o N72, o NSPT com a energia em 72%, né? Acho que o americano é a energia em 60%, então dependendo você tem que fazer essa conversão, mas geralmente é o N72 e tá tudo certo. E ele vem um fator aqui, esse fator também seria uma tabela, que vai depender do número de golpes e do tipo de solo também. Seria a caracterização daquele solo, então ele fala que o fator lá é X. Aí você vem e coloca o fator X correlacionando o número de golpes. Com isso já vai sair a tensão admissível também em quilos por centímetro quadrado, tá? Sempre nessa situação. Vamos supor aqui, método de Teixeira. Teixeira ele fala que a tensão admissível é o NSPT dividido por 5. Olha que simples, dessa maneira. Só que ele limita o NSPT entre 5 e 20. Então, se o SPT for menos que 5, você coloca 5, certo? Se ele for mais que 20, você coloca 20. Ah, o SPT ali é 40. Não, você tem que usar 20, tá? Que aí, tendo isso, ele limita aqui para uma tensão máxima de 4 kg por centímetro quadrado. De 1 a 4 kg, né? É a limitação desse método, tá? Vamos aqui, o método de Berberian, de Cran-Berberian. Professor de Cran, um ótimo professor, tem uma experiência vasta aí, uma didática muito boa, um ótimo professor, Berberian, uma das minhas referências. Método de Berberian, da mesma forma que tem o método de Milton Vargas, o Berberian ele tem que a tensão admissível dele é o N72 dividido pelo fator de Berberian aqui, ó, tá? Esse fator aqui depende do número de golpes, depende do tipo de solo, e a tabela de Berberian aqui, ela é uma tabela
mais abrangente, digamos assim. Você consegue classificar seus solos de uma forma mais abrangente, você consegue classificar ele melhor. Já às vezes o método da norma é um pouco travado, outros métodos aqui é um pouco travado para você conseguir classificar o seu tipo de solo, certo? Mas enfim, depois de você encontrar todos essas tensões de cada método aqui, você faria uma média, tá? Você faria essa sua média. Encontrando essa sua média, seria a sua tensão admissível aqui. Vamos supor que a tensão admissível foi 5 kg por centímetro quadrado. Você tem sua força, aqui você colocaria sua força em quilos também. E aí, com isso, você encontra a sua área, tá bom? Então, aí você tem a dimensão da sua sapata. Pela dimensão da sua sapata, pelo formato do seu pilar, você consegue, pela área da sua sapata, pelo formato do seu pilar, você consegue dimensionar o tamanho dessa sapata certinho, como que ela vai ser executada, tá bom? Bom, entendendo tudo isso, entendendo como funciona o dimensionamento das fundações das sapatas, entendendo como você executa uma sapata, a gente consegue determinar agora quando utilizar sapatas, certo? Quando utilizar sapatas, como que você vai ter o espírito crítico de falar se é ou não viável executar sapata na sua obra, tá? Bom, vamos lá. Primeira situação, dê sempre prioridade à execução de sapatas. Por quê? É uma fundação que você visualmente consegue acompanhá-la totalmente, diferente de fundações profundas, que existe uma variabilidade muito grande. Você consegue saber se o solo ali realmente está como o determinado, como o esperado. Você consegue controlar isso, você consegue controlar uma boa execução, você consegue controlar a qualidade do concreto, você consegue considerar que a armadura está toda dentro da sua sapata. Ela é uma fundação que você não vai depender totalmente de maquinários, digamos, uma fundação que você consegue realmente controlar todo o processo que está sendo executado ali. Então, por esse fator, eu acho que a gente tem que dar prioridade para sapatos, além de ela ser muito vantajosa financeiramente, tá? Você às vezes consegue economizar muito dinheiro quando você consegue executar sapatas naquela região. Então, ponto número 1, priorize sapatas, tá? Priorize. Não é que você vai sempre tentar fazer sapata. Não é isso. Existem situações que você não consegue, óbvio, mas o seu passo número 1 para você escolher o tipo de fundação é priorizar sapatas, tá? Segundo, a competência do solo. A competência do solo está ligada com a sua capacidade de carga, a tensão admissível que ele suporta, que a gente estava vendo ali que a gente estava calculando a tensão admissível, tá? Então, se você tem um número de golpes, isso aí está relacionado com o número de golpes. Quanto maior o número de golpes, maior a competência do solo. Se você tem nas camadas iniciais ali um solo bem competente, SPT acima de 20, pelo menos, você já consegue priorizar isso aí com toda certeza. Você consegue já brigar para executar sapatas, tá? Que isso daqui seria a situação ideal. O nível d'água aqui é muito importante, porque se você tiver que fazer rebaixamento de lençol freático para executar sapatas, às vezes sai caro, inviável, dependendo, tem algumas incertezas que tem que ser consideradas. Às vezes tem vizinhança, se rebaixar o lençol freático pode dar um problema na vizinhança ali e tudo mais, que você acaba mudando as tensões no solo, certo? Então, isso daqui é importante ser verificado. Às vezes não, às vezes compensa realmente fazer o rebaixamento, é viável. Então, isso aqui tem que ser considerado, para bem ou para mal, tem que ser considerado o nível d'água, tá? Fazer sapata afogada não é a situação ideal, tá? Mas vamos lá. E aí, ó, terceiro ponto, ou o quarto ponto, seria a questão da profundidade. Você não pode utilizar, considerar sapatas muito profundas, porque o volume de escavação vai ser muito alto, o custo para você fazer isso é muito alto, o risco, às vezes, de um desmoronamento vai ser grande. Então, às vezes, não compensa nessa situação. Então, tem uma limitação aqui, digamos aí, de 3 metros de profundidade, eu considero. Se passou disso, minha camada competente, se passou disso, se
meu nível d'água está abaixo disso, tenho a minha camada competente até os 3 metros, beleza, consigo considerar a execução de sapatos. Agora, mais do que isso, já começa a se tornar inviável, tá? Então aqui eu vou colocar o NSPT maior ou igual a 20 golpes, tá? E essa profundidade de ser pelo menos no máximo de 3 metros, tá, gente? Bom, agora as considerações mais gerais aí, mais pontuais na hora de executar sapatos, tá? E é muito importante esses pontos que a gente tem na cabeça. O primeiro ponto é o fator de segurança. Vocês lembram qual que é o fator de segurança para fundações profundas? É o fator de segurança igual a 2. Então, se eu tenho uma carga aplicada de 1 tonelada, minha estaca tem que suportar 2 toneladas, tá? Para fundações rasas é diferente. Você tem aplicando 1 tonelada, eu tenho que suportar aqui 3 toneladas. Então, o coeficiente de segurança, o FS, é igual a 3, tá? Diferente, por conta das incertezas que se tem mais aqui, né, nessa região. Nós temos que assentar as sapatas sempre na mesma camada, tá, gente? Quando a gente faz a sondagem SPT ali, a gente determina alguns pontos, no mínimo 2 pontos, e a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo ali naquele solo. Mas pode ter uma variação muito grande naquele terreno. Então vamos supor que aqui é o nosso nível do terreno, a camada competente pode estar acontecendo isso daqui, ó. Vamos supor que é assim, ó. Aí, quando eu fiz meu SPT aqui e eu fiz meu SPT aqui, certo? Na minha cabeça, lá no escritório, o que eu vou entender? Eu vou entender que meu solo tá assim, ó, na verdade, ó. Eu vou entender que minhas camadas estão distribuídas assim e não assim. Então, quando eu vim executar minhas fundações, eu vou lá especificar em projeto que ele tem que chegar na camada tal, coloração tal, uma resistência maior, sei lá o que, especifico lá em projeto. Então, a minha sapata, quando começar a escavar, o construtor vai chegar e falar, ah, não, achei a camada, então assento minha sapata aqui. Aí ele vai vir nesse daqui, achei minha camada, assento minha fundação aqui. Quando ele começar a escavar aqui, ele não vai estar na mesma cota. Ele não vai conseguir encontrar essa camada nessa cota aqui. Então ele tem que escavar até encontrar. E aí essa sapata ela vai ficar mais profunda, mas ela vai ficar na camada que foi especificada em projeto. Isso é essencial. Recalque distorcional é causado em fundações rasas porque isso daqui não é respeitado, tá? Se você colocar a sua sapata nessa camada aqui, essa camada de solo menos competente, ela vai dar essa diferença que aqui vai poder causar um recalque. Essa estrutura vai responder a esse recalque. Então, por isso que você tem que especificar isso daqui e na hora de executar, cobrar muito que seja feito isso daqui, tá? Toda sapata ela tem que ser enterrada, tá, gente? Então, quando eu tenho uma sapata, vou usar essa daqui mesmo. Quando eu tenho uma sapata, lembra que eu fiz a minha cunha de ruptura, que ela faz assim? Esse solo aqui, ele faz total diferença na minha capacidade de carga, certo? Ele faz total diferença. Esse volume de solo é um peso enorme que está contribuindo para que esse rompimento não aconteça. Porque aqui tem os esforços cisalhantes, certo? Aqui tem os esforços cisalhantes para romper e aqui eu tenho o meu esforço cisalhante para manter. Quando o meu esforço cisalhante for maior que meu esforço resistente, ocorre o rompimento. Por isso que esse volume de solo ele é bom para contribuir para que esse esforço resistente seja mais significativo, tá? Então, por isso que ela tem que ser enterrada. A consideração de norma lá, ela fala que sapatos de divisa ela tem que estar no mínimo 1,5 m enterrada, tá? Isso daqui não é só para considerar essa parte de conseguir manter as propriedades ali do solo, as propriedades de cálculo, mas principalmente para quando seu vizinho vai escavar. Você vai construir, ele vai escavar ali, ou pode ter um desmoronamento, alguma coisa, para a sua fundação não se comprometer por conta disso, tá? Mas dependendo, se a dimensão dos sapatos em geral for
pouco menor que 1 metro, tudo mais, a maioria delas, isso daqui pode ser revisto, tá? Você consegue justificar uma profundidade menor, ou até mesmo se for rocha, você consegue justificar uma propriedade menor, tá bom? A ruptura de uma prova de carga, de uma sapata, ela leva mais ou menos esse comportamento aqui, certo? Mais ou menos igual das fundações profundas também. Agora, quando que rompe o concreto? Como que dá para saber isso? Geralmente o que acontece? Ó, no momento do carregamento, você está fazendo um carregamento aqui e do nada rompe, entendeu? Quando acontece esse rompimento brusco, é diferente daqui que ele vai tendenciando a romper. Aqui não, ele vem e rompe bruscamente. Então, nessa situação aqui, acontece o rompimento do concreto, tá? Então, aí você vê que é um problema estrutural e aí o ensaio tem que ser revisto por conta disso, tá? Dependendo do nível do ensaio, você depois consegue fazer uma extrapolação, mas aí você tem que entender por que ele rompeu. Se às vezes o concreto estava pouco resistente, ou às vezes foi uma falha estrutural mesmo de projeto, tá? Mas enfim, pensando nisso daqui também, quantos dias depois eu tenho que fazer meu ensaio de prova de carga, tá? Isso aqui serve também para as fundações. Eu considero aqui de no mínimo 7 dias, entre 5 e 7 dias, tá? Porque o concreto já ganhou uma resistência legal e geralmente quem rompe é o solo, tá, gente? Então a capacidade de suporte do solo é bem menor do que acontece no concreto. Então geralmente quem vai romper vai ser o solo. Às vezes só algum problema aleatório para romper o concreto. Então por isso que depois de 7 dias você já consegue fazer os ensaios. Para sapatos, porque questão da resistência, e fundações profundas também tem a questão da cicatrização do solo, ou dependendo também da relaxação do solo. Então nesse período o solo já consegue, digamos assim, o solo consegue retornar para o que realmente vai acontecer ali no dia a dia. Porque no momento que você está perfurando ou cravando uma estaca, você acaba mudando as propriedades do solo ali em volta. Então, se você esperar esses 7 dias, você já consegue ter as propriedades reais daquele solo ali, tá? E na forma que no dimensionamento, você utiliza métodos consagrados, método da norma, Berberian, Teixeira, você utiliza esse respaldo dessas grandes cabeças, você consegue ter um respaldo jurídico também, tá? Então, se você calculou certinho ali, seguiu os métodos, foi executado o processo executivo certinho, você tem um respaldo jurídico para caso aconteça algum problema. A ideia é que não aconteça, obviamente, certo? Mas esses já são métodos testados pelo tempo. Então, às vezes você fala assim, puta, esse método é muito antigo, já ele nem deve estar valendo mais. Mas esqueci agora o nome da lei, mas a lei é o seguinte: quanto mais tempo algo está, digamos assim, sendo útil, significa que mais tempo ele vai continuar sendo útil, certo? Então, se um método é de 1960 e ele até hoje ele é aplicável, a tendência é que ele vai continuar por muito mais tempo sendo aplicável, tá? Diferente às vezes de um método que chega hoje parecendo que é totalmente plausível, às vezes até realmente parece, só que chega ali na frente a gente vê que tinha um problema, certo? Então, por isso que você utilizar esses métodos consagrados não é algo ruim, na verdade é algo muito bom, tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar hoje aqui, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês se inscrevam no canal, é importante para mim isso daqui, é importante para conseguir, para o YouTube entender que faz sentido esse tipo de vídeo, faz sentido esse canal no YouTube e conseguir entregar isso para mais gente, para mais pessoas, que o YouTube consiga recomendar isso para mais pessoas. Então deixe seu curtir, se foi realmente válido para você estar até aqui agora. E se você não gostou, comenta aqui por que você não gostou. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui também. Vai ser um maior prazer responder suas dúvidas, tá? E espero que vocês tenham gostado. Eu tenho o meu canal no Telegram agora, que eu posto conteúdos diários ali sobre fundações, contenções, parte de geotecnia em si. E tenho também o Instagram, se você não conhece, é o Solidifica Engenharia Geotécnica.
tá bom? Você seguindo a gente ali, conteúdos diários também de fundações. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Valeu!